Estamos no ar com mais um Papo Literário. Esta é a sexta temporada do programa aqui, na TV Câmara Bagé. E é sempre um prazer poder falar de literatura na TV aberta com tantas pessoas. E hoje a nossa convidada é uma bagiense que acabou de estrear na literatura, lançou seu primeiro livro recentemente em Porto Alegre. É a Clarissa Ferreira. Obrigada, Clarissa, por ter aceito o nosso convite de bater esse papo literário hoje. Oi, Fernanda. Oi, todos e todas que estão acompanhando. É um prazer estar aqui falando sobre esse trabalho com os conterrâneos e as conterrâneas. Então, desde já, queria deixar meu agradecimento. Então, a Clarissa é formada em música, tem mestrado, doutorado na área, e ela acabou de lançar o livro Gauchismo Líquido, Reflexões Contemporâneas sobre a Cultura no Rio Grande do Sul. Então, Clarissa, eu queria que tu já começasse nos contando sobre esse teu filho, né, que acabou de ser lançado. Como é que começou, assim, né? Qual foi a ideia inicial? Ele já começou com uma ideia de livro, já começou a escrever pensando num livro, ou não? Era um outro trabalho que se tornou livro? Como é que foi esse princípio? Então, ele surge, na verdade, esses textos num blog, né? Em 2014, eu criei um blog chamado Gauchismo Líquido, porque eu já vinha pesquisando os temas da cultura gaúcha, da música gaúcha, nas minhas pesquisas acadêmicas, né? Na música, na etnomusicologia, que é como se fosse a antropologia da música. A gente estuda a música dentro como cultura, né? E pensando nesses elementos simbólicos que são construídos. Eu toquei durante um bom tempo também, uma década, no movimento tradicionalista e no movimento nativista como violinista, né? E aí, dessas reflexões, dessas vivências, eu comecei a pesquisar, mas o blog veio no sentido também de ampliar um pouco a linguagem acadêmica, assim, dos textos e das produções que eu estava desenvolvendo, pensando num diálogo mesmo com a sociedade, com a comunidade que acompanha e que gosta de repensar a cultura gaúcha, né? E nesse tempo eu fui abordando alguns temas, assim, né, sobre a canção, sobre a constituição dessa cultura, como que ela surgiu, como que hoje a gente entende esses símbolos e essa sonoridade como gaúchas, né? E fui problematizando também com o tempo algumas questões, como o machismo na cultura gaúcha, que é um dos principais temas, assim. E a ideia não era, apesar de ser uma vontade minha desde muito tempo de publicar, né, um livro, nós que somos apaixonados, assim, por livros, né, eu acho que é um desejo, assim, sempre. Mas foi acontecer ano passado esse convite, né, para esse livro. Então, foi na verdade, uma concretização de uma coisa que já estava se desenvolvendo, né, desde 2014, pelo menos, no blog. Uhum. E o líquido, né, de gauchismo líquido, vem do mesmo líquido do Bauman? É a mesma linha de raciocínio, digamos assim? Tu poderia nos Sim. explicar um pouquinho? Uhum. Nas minhas pesquisas eu fui investigando como se dá esse processo da identidade gaúcha na pós-modernidade, né? Nesse mundo que nós vivemos hoje, onde são atravessadas questões dessa indústria cultural, né? Onde muitas vezes se comercializa esses bens culturais. E isso foi uma das questões que me levou a pesquisar, e também pensando muito no mercado da música, que foi um tema da minha tese de doutorado, que eu fui pesquisar o mercado da música regional aqui no Rio Grande do Sul, e contemporâneo também, né, que o mercado da música sempre vem sofrendo muitas mudanças. E pensando, tentando entender como que se dão as construções dessas identidades hoje, né? O Bauman traz essas questões também sobre esse conceito de líquido, que hoje os tempos também são mais fluidos, nada tem também um caráter assim tão fechado e sólido, né? As coisas, as identidades também são permeáveis nessa nossa sociedade contemporânea. E são acionadas essas identidades dependendo também dos momentos, dos locais aonde esses sujeitos estão, né? E aí, pensando nisso, quem cunhou, quem batizou esse trabalho foi uma outra bagiense também, uma amiga, Carol Ferreira, que agora tá fora do Brasil. Eu me lembro que eu, nessa época que estava no surgimento, assim, eu pensei, eu queria falar sobre esse gauchismo pós-moderno, contemporâneo,
E ela veio na hora, assim: "Ah, então um gauchismo líquido". E Uhum. aí é isso, daí a gente na hora é isso. Acho que também tem uma coisa poética também nessa expressão, né, de pensar nessas fluidez, de pensar também em não pensar, talvez, então, numa tradição tão fechada, tão estanque, mas também pensar nessa tradição mais fluida e de se repensar, e não pensar em ter tantas certezas e mais abrir para reflexões. Eu acho que esse é o estilo, assim, desse conceito, né. E o formato como que é? São artigos, tipo artigos acadêmicos, ou não, são livros, são textos mais, pessoais, como é que é o formato dele, assim? Então, uma parte deles depois eu fui conseguindo dar nomes, assim, ao estilo ali, né, porque quando eu escrevi não pensava muito, estava tentando também sempre ir além da linguagem de artigo com muita citação, assim, né, para aproximar também pessoas, né, que têm interesse por isso e que não tenham essa vivência acadêmica, né. Hoje eu vejo que esses textos, eles se encaixam muito no formato de ensaio, que é Uhum. quando a gente traz uma ideia e conversando com a literatura, com o que já foi escrito sobre esse tema, né. Então é um livro que os leitores e leitoras vão encontrar muitas referências. O final de cada texto também eu coloco as referências para quem quiser também ir procurar essas outras informações, né, de uma forma mais aprofundada. Mas também tem alguns artigos de opinião que a gente pode falar, assim, que são menos citações, menos diálogos com outras fontes, mas mais opiniões sobre a sociedade, sobre essa organização cultural. E também tem alguns poemas espaçadamente em alguns livros, em alguns entre os textos, como aberturas e fechamentos para alguns textos, assim, pensando também nessa na possibilidade de ser coesa e às vezes até um pouco mais direta na poesia, né, então a poesia também é uma linguagem que foi interessante, assim, nessa construção e que também dialoga com esses textos. Então, acho que ensaios, artigos e poemas são os textos que compõem esse livro. E são todos teus ou tem convidados também participando do livro? São os textos, o conteúdo todo do livro é meu, mas tem um texto de apresentação, né? Tipo uma abertura da Juliana Flor, que é uma poeta e antropóloga de Jaguarão, que também pesquisa as questões culturais da Pampa. Ela traz uma visão muito interessante sobre a Pampa a partir das águas, dos rios, dos lagos, e ela vai desenvolver a pesquisa da antropologia dela sobre essa questão, né? Pensando nessa Pampa líquida. Então, nesse texto também ela traz essas narrativas poéticas e antropológicas, assim, dos líquidos, né? E a gente desenvolve um pouco sobre isso. Também a contracapa do livro é feita pela Marília Cosby, que é uma poeta de Arroio Grande, poeta e antropóloga também, professora, e ela faz a apresentação dessa contracapa. Mas os textos do miolo dele são todos meus. Bom, e tu não fala só sobre música, né, no livro, né, tu fala sobre vários aspectos da cultura gaúcha, assim. Eu queria qual foi, assim, a tua primeira problematização, sabe? O que que foi a primeira coisa que te chamou a atenção, que tu começou a escrever esses textos, assim? Um primeiro texto até que eu escrevi no blog não tá no livro, mas foi as questões da identidade transnacional, né? De como a gente pensa esse gaúcho além fronteiras, assim. Mas falando nos textos que estão no livro, que foram os principais, eu acho que começaram a trazer questões para mim e também provocar as pessoas leitoras que liam, que já acompanhavam o blog. Foi em questão da representação das mulheres na música gaúcha, de como as mulheres são representadas. Depois, também, num outro momento, eu fui escrevendo sobre os festivais que proíbem a presença de mulheres, né? Como o Festival da Barranca, que é um festival daqui do Rio Grande do Sul, que tem mais de 45 anos, e que também tem essa justificativa de não permitir a presença de mulheres por ser um festival de composição. E aí isso foi uma questão que eu comecei a levantar no blog, que foi uma inquietação e que me afetou totalmente a minha trajetória desde então, que foi pensando nessa ausência dessas mulheres compositoras na música regional, né?
E a partir daí eu fui escrevendo sobre isso e pensando também na toda a potência que tem essas narrativas quando as mulheres, né, conseguem expor as suas vivências em palavras, né, em textos, e como tanto na literatura como na música as mulheres foram impedidas durante muitos séculos, né, de atuarem profissionalmente como artistas e tudo mais. Então, esse é um tema que me leva a querer escrever também, ocupar esses espaços de opinião, de construção de conhecimento, né? E tanto na composição também, porque depois que eu comecei a trabalhar com esses temas escrevendo e também trocando ideias, né? Eu acho que o blog vem muito nesse sentido de criar um diálogo, assim, de levantar esses temas, mas para a gente pensar juntos, né? Como sociedade, porque não. Nada também a gente faz sozinho, né? Nem a construção de conhecimento, muito menos, né? Então veio muito dessa indagação e também eu vendo outras mulheres inquietas com essa questão também. Eu acho que isso vai tomando mais força, né, nessas ideias, e isso me leva a compor e a problematizar muita coisa do que tá aí como se fosse normal, né? E continua, o festival continua não aceitando mulheres? Ou É, mudou? eu acho que agora não teve mais nos últimos anos, Ah, mas até a última vez que teve, não muito tempo, hum, ainda sim. E aí tem várias justificativas, né, de ser uma tradição, e eu acho que é isso também um dos temas do livro, assim. O que que a gente entende como tradição, né? Às vezes a gente não para pensar que determinadas pessoas, em determinados períodos históricos, também escolheram o que que seria elencado como simbólico e como as coisas hoje são. Então, é uma problematização histórica um pouco também para entender como a gente chegou até aqui, né? E como é que foi pra ti? Porque tu comentou lá no início, né, que que tu trabalhava, né, no ambiente do movimento tradicionalista, né, durante 10 anos, né, com o violino, né? E como é que Uhum. foi, assim, tu teve alguma resistência a ti depois que tu começou porque no momento que tu bota no blog, tu bota pro mundo, né? No livro, então, nem É, se fala, mas lá, né, lá em 2014, 20, era no blog, tu já bota pro mundo. Assim, tu teve alguma resistência, tu enfrentou alguma questão, até questão de gênero mesmo, né? Que é né, o teu foco, assim. sim. Teve um momento, acho que também um momento onde os embates críticos estavam bem acirrados, assim, que eu recebi bastante críticas, né, nas redes sociais, com comentários. Normalmente, quando um tema era ou é polêmico, ele desperta muitas opiniões, né? E as redes sociais também propiciam, né, que as pessoas coloquem as suas opiniões. Então, sim, já recebi várias críticas no blog, nos comentários, muitos apoios também, né? E eu acho que faz parte, né, do diálogo quando essa troca também é respeitosa, com certeza, né? Quanto à minha atuação, eu fui deixando de participar com o tempo desses movimentos, fui problematizando a ponto de também não me identificar tanto, e também até porque esses movimentos ainda não estão necessariamente maduros quanto à questão da criação artística, né? A gente está muito ali pensando, até nos festivais de música inédita, em reproduzir um estilo já, né, consolidado, vamos dizer assim, ou que já se solidificou como sendo a música gaúcha. E eu, nesse processo, tanto pelas minhas referências artísticas, pelo que eu gosto de ouvir, é, acho que vai um pouco além dessas limitações, então também não vi como possível a minha arte florescer dentro dessas esferas, assim. Hoje eu continuo contribuindo em alguns momentos, assim, sendo jurada de algum festival, nativista, também contribuindo com algumas pesquisas ali para o movimento tradicionalista, como está acontecendo agora. Mas como violinista, eu acho que eu fui para uma outra cena, assim, que é a cena autoral de canções, né, do movimento dos cancionistas e da cena autoral aqui de Porto Alegre, né, também onde eu estou morando. Então esse hoje é o meu segmento, assim, né, posso dizer. Bom, agora tu falou que tu mora em Porto Alegre, né? Tu é natural daqui de Bagé, tu é bagiense, assim, tu mantém um vínculo com a cidade? Ou como é que é a tua relação com Bagé hoje? Mantenho, fui recentemente, vou sempre que possível visitar os meus pais que moram aí.
E também tenho alguns amigos na cidade, né? O meu vínculo hoje é mais de visitante, né? Mas a gente nunca deixa de ser bagiense e é sempre interessante, muito legal passar pelas ruas e lembrar de tantas memórias que a gente tem aí, né? Que eu acho que nunca vai passar, assim. E que acaba também perpassando nas músicas, nos textos, né? Essas vivências. E, como é que foi esse processo de passar o conteúdo, assim, esse conteúdo para livro, sabe? Como é que foi para tu escrever nessa linguagem para a literatura, que ela é diferente também, né? Ela é diferente da música, ela é diferente do blog, sabe? É. Como é que foi esse processo para ti? Quanto tempo durou? Tu disse que recebeu o convite para escrever o livro no ano passado, mas quanto Uhum. tempo durou? Ainda mais, né, pandemia, enfim, se Sim. afetou alguma coisa? Como é que foi a produção É. prática, assim, do livro? Então, eu já estava desde o ano passado, já tinha voltado a escrever sobre esses temas e nesse formato, e já estava muito mentalizando assim que algo ia acontecer nesse sentido, de uma publicação ou de uma nova fase para o gauchismo líquido, né? Eu mentalizei bastante isso, assim, quis muito, até que um belo dia o Tomás Vieira, que é o editor da editora Coragem, aqui de Porto Alegre, mandou uma mensagem para o Instagram do Gauchismo Líquido, perguntando se eu queria publicar os textos que ele já acompanhava e gostava e tal. E eu já estava produzindo alguns textos inéditos nessa época, né, de reflexões mais recentes, assim. E aí, bom, eu topei na hora, né, porque era um desejo já bem antigo de ter essa publicação realizada. E aí foi um empenho do segundo semestre do ano passado ali bem forte em relação a isso, assim, para concluir esses textos inéditos e também fazer a edição, né? Tipo, nós editamos os textos que já tinham sido publicados no blog, assim, porque, enfim, teve toda uma revisão tanto do conteúdo em si dos textos, porque nós todos, né, mudamos de opinião muitas vezes, a gente muda muito a forma de dizer as coisas também. E eu acho que isso faz parte. Talvez outras edições do próprio livro, desse próprio livro aqui, também já incluam essas mudanças que também podem vir a surgir, né? Tipo, nada é estanque, né? E foi um trabalho bem intenso, assim, também de editar esses textos e repensar, mostrar para alguns colegas pesquisadores, né, antes de publicar. Também eu tive um auxílio de uma revisora textual que fez todo o trabalho de preparação textual, né, que é a Luíse Fialho, que foi incrível, assim, que ela como fez um polimento, assim, uma limpeza do meu texto todo, assim, as palavras, as questões gramaticais, então foi um trabalho bem intenso nessa parte e que o resultado ficou muito legal, eu gostei bastante, assim. Uma das questões também dessa adequação da linguagem foi tentar tornar os textos compreensíveis, o mais fácil possível, assim, né? Mas também sem deixar de trazer essas informações e conteúdos históricos e argumentos, assim, né? Então, foi essa construção, mas acho que a gente chegou num resultado bem legal nesse trabalho. E agora já teve o lançamento do livro, né? Tu já teve uma recepção assim das pessoas, né? Como é que foi esse processo? Até porque agora também é uma forma a gente tá meio que voltando à vida, assim, a conviver com outras pessoas, né? Porque a gente ficou tanto Uhum. tempo em casa, né? Sempre em casa, né? Então, assim, o lançamento, né? Tu ter o contato com leitores, né? Tu já teve algum retorno? Porque faz poucos dias, né? Mas tu já teve algum Uhum. retorno sobre o livro? Como é que foi esse processo, assim, para ti? Sim, porque na verdade o livro chegou final de fevereiro, né? E a gente lançou oficialmente, a gente até esperou para fazer um evento presencial, e aí a gente esperou até agora mês, final do mês de março, né? Que é onde aconteceu, aqui na Livraria Taverna, em Porto Alegre, um eventinho para marcar, né, esse lançamento. Mas o livro já estava praticamente há um mês já circulando para quem já tinha comprado na pré-venda e para quem comprou também durante esse mês, assim. Bom, eu posso dizer que estou me surpreendendo muito positivamente, assim, com a resposta. Não, a gente não sabia, não tinha muita ideia de quando ia vender essa primeira tiragem que a gente fez, né? E ela já está quase esgotada, essa nossa primeira tiragem, assim. Então, isso foi
nos deixa muito feliz, assim, ver as pessoas interessadas nesse tema e na leitura ainda, né, de um livro. Hoje a gente pensa, mas será que as pessoas leem ainda? Será que elas têm disposição, tempo, né? Então, foi muito positivo, assim, isso também dá uma vontade, já fico pensando aqui no próximo, né, de já dar um gás, assim, nas nossas pesquisas, assim. E tenho recebido muitos feedbacks, assim, de quem já está lendo, né? Sobre as reflexões e sobre coisas que já havia pensado ou coisas que não havia pensado ainda. Isso tem uma parte que é muito significativa, que é a responsabilidade disso tudo, que bate com certeza, né? De pensar, ver esse livro sendo lido por muitas pessoas, é uma responsabilidade. Mas também é uma alegria, assim, porque é um trabalho onde teve muita dedicação, teve uma equipe gigante envolvida, né, em essas etapas, assim. Então, tá sendo muito legal poder colher isso, assim. E mudou muito, assim, a cena, né, desde lá de 2014 para agora, ou meio que não? Continuam iguais, os mesmos problemas ou as mesmas, enfim, soluções? Eu acho que, felizmente, algumas coisas mudaram, assim, para melhor. Uma delas, que nessa época que eu comecei, eu ainda era muito sozinha nesse tema de falar sobre as questões do feminismo dentro da cultura, né, gaúcha, regional. Me lembro até em alguns momentos, nos primeiros ali, muitas mulheres discordantes também desse posicionamento, que diziam que até entendiam o que eu falava, mas não se viam como feministas. Acho que ainda tinha um receio de entender o que significa o feminismo, assim, né? Tinha talvez um preconceito. E entendo, eu acho que eu também, no início, na minha adolescência, também pensei dessa forma. Acho que é normal também do processo a gente ir mudando de ideia e, né, entendendo melhor as coisas. E hoje eu vejo muitas mulheres, assim, já começando a compor dentro dessas esferas, né, da música gaúcha, trazendo as suas narrativas, buscando essa sua autonomia musical, né, não depender de um cara que vá acompanhar. Então, tu ir lá e aprender a tocar o instrumento, saber se acompanhar. Acho que passa muito por isso também. E esse eu acho que é uma coisa positiva. Ainda tem outras coisas que continuam, né, as mesmas, e são mudanças, eu acho que também pedem um pouco mais de tempo, né, nesse repensar. Mas também, acho que é importante dizer também, né, eu vejo pessoas de dentro do movimento tradicionalista que são atuantes, como as prendas do Estado, por exemplo, a segunda prenda do Estado, a gente faz contatos porque ela comprou o livro, leu o livro e ela é ativa no movimento tradicionalista. Então também a gente vê que esses diálogos, querendo uma abertura, também estão dentro do movimento. Eu acho que isso é novo, né? Porque a gente está repensando não só essa crítica de fora, mas também de dentro do movimento, que eu acho que tende a florescer cada vez mais, assim, né? Eu acho que até academicamente, né, antes não se falava assim tanto em gênero, ainda estava, ou era dentro de outras disciplinas, outras linhas de É, pesquisa, né, agora tem identidade e gênero, são linhas de pesquisa utilizadas. Eu sou da super. comunicação, né, e é uma área que atualmente tem Uhum. bastante autor, É, né, tem bastante, aham, tem mais opções, enfim. total, com certeza. E o que que tu costuma ler, Clarissa? Bah, eu leio bastante coisas, livros sobre música, né, teóricos assim, e tenho me interessado muito pelas questões de entender a música a partir de um viés decolonial, de não entender a música só a música que vem da Europa e essa tradição musical que a gente é muito influenciado por ser um país colonizado, né? Mas tenho pensado em ampliar esse olhar. Também gosto de ler literatura feminista, assim, de teoria feminista, para entender também essas formas de atuação, né, e de construção de conhecimento. Tô olhando meus livros aqui na mesa enquanto. Porque são bem diversos, assim, né? Mas acho que música é um tema que tenho me interessado muito também pelas questões da arte-terapia e da musicoterapia, ampliando bem essas questões. Da arte como uma ferramenta de cura, isso é uma questão que tem me tocado. E acho que literatura e história da música gaúcha é o meu tema, na verdade, que é o que mais me instiga
assim, é o que mais me deixa afim de ler. E tem uma bibliografia gigante, né, no nosso estado, assim, tanto livros da literatura, né, quanto da história, quanto da comunicação, que falam sobre esses temas. Eu gosto muito de ler, porque sempre que eu leio esses textos me vêm ideias para escrever. Então, né, tanto música, que o meu disco também é sobre esses temas, o disco que eu estou produzindo sobre os temas do regionalismo, a partir dessa mesma visão do livro, assim. Então, é um tema que me inspira, né? E, e também serve como materiais de pesquisa, assim. Também gosto de poesia, né? E sempre. Então, acho que é meio por aí. Se tu pudesse nos mostrar um pouquinho do teu livro, mostrar a Uhum. capa dele, que a gente não viu, eu acho, né? Aqui, a Aqui. capa dele, feito pela Clara Trevisan, os desenhos. Ele tem uma edição capa dura, muito chique, muito linda a edição. É Mas bonito O, o, mesmo. edi- o editor caprichou muito, o Tomás Vieira. E aqui os Uhum. desenhos da Clara, dentro dele também, ele é todo bonito. Tem outros desenhos também aqui da Clara por dentro, algumas gravuras. Aqui a página de abertura dele. Aí tem essa pampa aqui bonita da Clara, com o papel, tudo muito pensado assim para ser gostoso de ler, né? Sim. Ah, aqui também alguns outros. E tem umas páginas, as páginas dos poemas são pretas, são escuras, Uhum. e elas servem como Aí, aberturas assim. sim. E ele está disponível onde hoje? Aqui em Bagé já tem ou ainda não chegou? Ou Ainda é não, mas a pelo gente arroba? está a gente está programando um lançamento aí para os próximos meses, ou abril ou Que maio. bom. Então, em breve teremos novidades, estaremos aí. E agora ele pode ser encontrado no site da Editora Coragem, que é www.editoracoragem.com.br. E no valor dele já está incluído o frete para todo o Brasil, então é facinho e chega rapidinho. Então é só encomendar. E ficar de olho nas nossas redes, né? Tô louca para fazer esse lançamento aí para encontrar os conterrâneos e conterrâneas na cidade. E aqui é bem forte o tradicionalismo também, né? Acho que a mais Super. recente prenda é daqui, né? Enfim, Ai, que eu sim, que acho que é, né? legal. Acho que é a mais recente que é daqui, a Carolina. Então, Ai, que já que massa. a gente está falando em livros, né? A gente tem uma pergunta clássica aqui no Papo Literário que a gente pede sempre para o nosso convidado fazer uma indicação da leitura para o nosso telespectador, né? De um livro que ele considere muito bom, que as pessoas precisam ler. Qual é a tua indicação, então, Clarice? Então esse aqui eu já tô assim, ó, sempre que me pedem, eu acho que é um que eu sempre recomendo. E nas minhas oficinas também que eu dou, eu sempre falo nesse livro. É um livro que eu já vinha pesquisando sobre esses temas e eu não encontrava pessoas que dialogassem com isso dessa mesma forma, e principalmente artistas mulheres, né? Poetas, mulheres daqui que falem sobre esse regionalismo, sobre as questões da Pampa e tal. E aí, em 2018, eu fui apresentada para essa obra, que se chama Mugido, da Marília Cosby, que é essa poeta que escreveu a contracapa. Depois a gente veio a se conhecer e viramos parceiras, a gente já fez até A gente já produziu um zine juntas, também uma performance que a gente apresentou aqui na Festipo Literária, também na Flip, em Paraty. Então, esses movimentos de diálogo de música e poesia, assim. E esse livro vai falar sobre essa pampa, né? E a Marília é filha de um veterinário e ela acompanhou muito essas lidas campeiras, assim, em Arroio Grande. Hoje ela reside também aqui em Porto Alegre. E esse livro vai falar em poesias a partir dessa ótica do feminino na Pampa. E aí esse feminino não só das fêmeas humanas, mas também dos animais e daí essa relação empática que ela constrói com as vacas. Nesse livro ela descreve. Então são livros é um livro de poesia, poesias curtas assim, e no final tem uma entrevista da outra poeta Angélica Freitas, faz uma entrevista com a Marília Cospe nesse Uhum. final que
É também, eu acho que é a cereja do livro, assim, eu gosto muito dessa entrevista, tem trechos muito bons. Uhum. E recomendo demais que conheçam a Marília Cosby. Esse livro, inclusive, foi indicado ao Prêmio Jabuti, acho que ano passado, ou 2020. E a Marília já considero, e várias pessoas também referência na área já consideram ela como uma poeta contemporânea referência, assim, daqui do Rio Grande do Sul. Então acho que vale muito todo mundo conhecer. A Uhum. Marília Cosby, com K. Tá bem. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Clarissa está aqui batendo esse papo literário conosco. Eu que agradeço. E nós voltamos então no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Bagé. Tenha uma boa leitura!